Quantas vezes nossa alma chora em desespero, ansiando o momento em que haveremos de ver a face do Senhor. Eu quero saudar você que está conosco nessa noite. Você também que nos assiste à distância, é bem-vindo. Eu gostaria de convidar a todos para que abrissem as suas Bíblias no livro de Abacuque, um dos profetas menores do Antigo Testamento, no capítulo 2. E eu gostaria de ler com você 2 versos que se encontram aqui. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler os versos a partir do verso 2. Abacuque escreve assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Muito bem, querido, nós temos estudado aqui o livro do Apocalipse, na certeza de que a promessa do Senhor não falhará, e ela também não tardará. Ela encontra eco, ela encontra cumprimento, exatamente dentro do tempo de Deus. Às vezes nós nos cansamos, às vezes a nossa alma chora em aflição, por conta dos dissabores e das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. E são muitas. A luta pelo pão todos os dias, as nossas necessidades, as nossas debilidades físicas, as nossas perdas com as quais nós convivemos, perdas de entes queridos, perdas de posses, perda de esperança. Mas a instrução de Deus através do profeta Abacuque é que a mensagem deve ser escrita em tábuas visíveis, a fim de que aquele que passa correndo, ou seja, lutando pela vida, sem tempo para quase nada, para que todos possam, atentos a essa realidade concreta, a revelação de Deus, possam ainda assim manter esperança e certeza, mesmo nos dias que nós vivemos. Não falta muito para nós terminarmos o livro do Apocalipse. Nós devemos hoje praticamente chegar quase que ao momento da visão do grande conflito, que é a 4ª visão que nós estamos estudando. E nessas 4 primeiras visões, que compõem praticamente que a parte histórica do livro, nós temos 14 capítulos do Apocalipse. E aquilo que ainda está diante de nós, por se cumprir, é descrito do capítulo 15 ao capítulo 22, que são mais 8 capítulos. As 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Em relação ao grande conflito, essas são as cenas que nós temos estudado. E na semana passada, nós avançamos um pouco em relação à 6ª cena, a besta que surgiu da terra. Nós vimos que a besta que surgiu da terra certamente representa um poder no momento final da história. É um poder político no mundo, uma nação. É uma nação que tem autoridade global no mundo inteiro. É uma superpotência do tempo do fim e é também uma nação cristã. De todas as nações que nós temos no planeta, nos nossos dias, vimos que essa grande potência surge muito próximo ao tempo em que a ferida mortal foi desferida na primeira besta. Ou seja,
o momento em que o papado sofre, talvez em toda a história, o seu maior ferimento, a sua maior redução de poder, que se dá em 1798, quando ele é preso. A igreja, naquele momento, não acalentava assim grande esperança, ao menos aparente, de que voltasse a ser uma potência no cenário mundial. Mas Apocalipse, no capítulo 13, diz que essa ferida seria curada, e que esta besta, a igreja restaurada, voltaria a exercer grande poder na história desse planeta. Especialmente, ela exerceria esse poder a partir do momento que fosse praticamente sustentada pela besta que emergeria da terra. E essa besta que emerge da terra, ela nasce num continente praticamente desabitado, a América do Norte, que se estabelece como nação exatamente no momento em que a igreja está sofrendo a ferida mortal. Os anos finais da Revolução Francesa. Um grupo de peregrinos deixava o continente europeu e se deslocava para estabelecer os Estados Unidos da América do Norte. Uma grande potência, uma nação cristã, com fala aparente de um cordeiro, que nós vimos na semana passada que cordeiro em Apocalipse refere-se exclusivamente a Jesus, à exceção de um texto. Esse texto aqui. Um texto que fala sobre a aparência de um cordeiro que surge da terra. Nós vimos, portanto, que essa nação, que tem poder global, que é uma superpotência no tempo do fim, é uma representação dos Estados Unidos da América do Norte. Diz o texto que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, embora os Estados Unidos sejam uma potência extraordinária, ele exercerá ainda mais poder num futuro próximo. Quando houver finalmente uma coligação definitiva, conclusiva, entre o poder da igreja e o poder da América do Norte. Então, esse fato ainda não se cumpriu, ele se encontra no futuro. Esta segunda besta, os Estados Unidos, fará com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Veja, a ferida ainda não foi completamente curada. Nós percebemos que ela tem sido curada à medida que avançam os anos. O grande poder exercido pela igreja nos nossos dias. Milhões de peregrinos que se postam diante do Papa em todas as homilias que são apresentadas a partir da Praça de São Pedro no Vaticano. Milhões de crentes ao redor de todo o mundo se subordinando à autoridade do Sumo Pontífice. Mas a ferida mortal ainda não foi curada por uma razão. Porque a igreja ainda não exerce o mesmo poder que ela exerceu durante a Idade Média. Ou seja, ela ainda não detém poder político e religioso em suas mãos. Ela não pode prescrever leis, a não ser no âmbito da igreja. Mas quando chegar o momento em que a igreja estabeleça leis de forma tal que os governos, a partir das suas soberanias, obedeçam a essa legislação, então a ferida terá sido definitivamente curada. Diz o texto que ela seduz, engana os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o que esse texto está nos dizendo é que a perseguição seguida de morte que se deu durante a Idade Média, em relação a todos os crentes
que não estavam dispostos a obedecerem à autoridade papal, o que está declarado aqui pelo Senhor Jesus Cristo, que é o revelador do Apocalipse, de acordo com o capítulo 1 do livro, versos de 1 a 3. O texto está dizendo que muitas pessoas ainda terão que depor a vida, em nome da fé. Todos aqueles que não estejam dispostos a adorar a besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, claramente o texto nos diz que esse momento de perseguição, ele se estabelece quando o poder da besta for novamente restaurado na sua completude. Esse homem, Malak Martin, um padre jesuíta, um grande intelectual, ele morreu no ano de 1999. Esse homem falava fluentemente mais de 10 línguas e falava também alguns idiomas mortos, como o aramaico, o hebraico e outras línguas assim. Esse homem escreveu pelo menos quase 20 livros. E entre esses livros, um deles é esse que está aqui. A grande maioria dos livros de Malak Martin não foram traduzidos para o português. Esse livro, As Chaves desse Sangue, traz, assim, uma série de posições daquilo que esse homem viu, que vivenciou dentro da igreja. Uma voz que gritou durante toda a sua existência, principalmente após o Concílio Vaticano II, anos 62 e 63. Ele esteve presente no concílio e viu muitas coisas dentro da igreja. Isso aqui, por exemplo, a página 15 e 16 é um dos textos desse livro. Ele diz assim: aqueles entre nós que temos menos de 70 anos, abri um parênteses aqui, esse livro foi publicado em 1991. Então ele está dizendo o seguinte: quem tinha menos que 70 anos, lá em 1991, 20 anos atrás. Aqueles entre nós que temos menos que 70 anos de idade, veremos pelo menos instalada a estrutura básica do novo governo mundial. Aqueles que estão abaixo da idade dos 40, certamente viverão sob sua autoridade e controle legislativo, executivo e judicial. Naturalmente, mesmo os 3 rivais e muitos outros com o tempo, além deles, falam a respeito desta nova ordem mundial, não como algo para um futuro distante, mas como algo que está iminente. Aqueles 3 grandes poderes são o poder da igreja, o poder do comunismo e o poder do capitalismo. E ele tem um outro texto que ele diz o seguinte: dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos em uma intensa e desenfreada competição global desses 3 poderes: igreja, comunismo e capitalismo. Contudo, a maioria de nós não somos competidores. Somos os objetos dessa aposta, porque a corrida é para definir quem estabelecerá o primeiro sistema de governo mundial que jamais existiu na sociedade das nações. A luta é intensa, porque agora que já começou, não há como detê-la ou revogá-la. É por esta razão que você e eu temos ouvido e acompanhado, pelo menos aqueles que estamos de olhos atentos a essas questões, temos ouvido assim tantos líderes mundiais, de diferentes partidos, de diferentes ideologias, falarem todos eles a respeito desse tema: um poder mundial. Edmond Pérez, que é um escritor francês, também jesuíta, ele escreve o seguinte: que esse espírito religioso anticristão pôde ser visto novamente quando Inácio de Loyola criou os jesuítas, para secretamente atingir 2 grandes objetivos da instituição católica. Quais são os 2 grandes anseios da religião católica? De acordo com os escritos desse jesuíta, que para todos nós sabemos que o Papa Jorge Bergoglio Francisco
é também um jesuíta da mesma ordem. Grande objetivo: estabelecer um poder político universal e uma igreja universal. Nós temos aqui, assim, algumas coisas que são absurdas. Aqui nós temos Ahmadinejad, que é um líder palestino. Olha o que esse homem diz. Ahmadinejad defende nova ordem mundial em discurso na ONU. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ao fazer seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na quarta-feira, 26 de setembro de 2012, poucos meses atrás, ele defendeu sua visão de uma nova ordem mundial livre. Imaginem o que é isso. Nós estamos falando do mundo muçulmano, que aparentemente é contra as ações do governo norte-americano. Pelo menos é assim que a imprensa branca nos vende as informações, nos apresenta as informações nos jornais. Mas por trás, o que nós percebemos é que há uma corrida global de todos em busca do estabelecimento de um novo governo mundial. Isso é recente, isso é agora do dia 4 de abril, um mês atrás. Esse homem é Ban Ki-moon. Ele é nada mais, nada menos que o secretário-geral das Nações Unidas. E o que ele pede? Ele pede que o Papa exerça uma liderança espiritual para influenciar as pessoas de todo o mundo. Esse é o entendimento. A igreja poderia contribuir a fim de que uma nova ordem mundial seja estabelecida. Muito bem. Nós terminamos na semana passada nesse ponto, e a partir de aqui nós retomamos o assunto. A todos os pequenos, diz a Bíblia, e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Uma nova ordem mundial está sendo estabelecida. A Bíblia antecipava isso nesse verso. Uma nova ordem mundial em que as pessoas não estarão separadas por conta das barreiras nacionais. Brasileiros, argentinos, franceses, não. A Bíblia aqui está falando do mundo agrupado sob duas bandeiras apenas. Não é isso? Duas bandeiras. Um grupo é daqueles que se submetem à besta e adoram-na. Um outro grupo se recusa a receber este sinal. O sinal é posto sobre a fronte e sobre a mão direita. Às vezes há uma especulação enorme sobre como esses sinais serão colocados. Se você estuda um pouco de história, você perceberá que em muitas nações antigas, não apenas os sacerdotes, mas os seguidores mais próximos de determinadas religiões, eles recebiam sinais externos que identificavam a religião a qual eles se submetiam. O que esse texto está dizendo não é necessariamente que nós teremos sinais externos. Haverá sinais identificadores. Para compreender isso, talvez fosse interessante a gente se lembrar daquilo que está escrito lá no capítulo 7 do mesmo livro de Apocalipse. João vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, segurando os ventos, até que um anjo passasse selando todos aqueles que eram fiéis ao Deus vivo. Esse era o sinal. Portanto, o sinal na testa não necessariamente é um sinal externo. A testa é apenas o lugar de identificação dos nossos pensamentos, uma representação da nossa consciência, do local onde está a sede do nosso raciocínio, dentro do corpo. Então é nesse sentido que há sinais na testa.
Os anjos podem lê-los. De que forma eles estão colocados aqui? Eles estão colocados em virtude da sua consciência para com Deus. Aquilo em que você acredita. Os seus valores, os meus valores. Portanto, esse é o sinal que estará sobre a fronte. E pode ser que sobre a mão direita existam outros sinais. Há uma grande especulação no mundo moderno acerca da possibilidade de que chips sejam implantados no corpo humano. Nós já temos os chips em quaisquer lugares. Quando você anda com o seu celular de uma para outra parte nesse planeta, como é que você obtém sinal? Como é que você consegue fazer a sua ligação? Normalmente porque há satélites e antenas que localizam exatamente onde você está. E às vezes você faz um percurso, faz uma viagem, vai de Uberlândia a São Paulo, e durante todo o trajeto você consegue ligar. As pessoas ainda não conseguem dizer que é você que está ali, mas o seu celular está ali. Como é que ele é identificado? Através de sinais eletromagnéticos, chips, memória. Uma interconexão com os satélites e com as antenas que os acompanham. Você sai do Brasil, vai à Europa e consegue usar lá também o seu celular. Imagine a possibilidade de controle. Se os seres humanos recebessem sinais de identificação em suas mãos, tão pequenos que seriam imperceptíveis, não causariam nenhum transtorno. Então nós poderíamos ser completamente fiscalizados. Eu não estou dizendo aqui que o chip será algo real. A Bíblia não diz como será. Mas a Bíblia fala de que isso ocorrerá, ainda que tarde. Se cumprirá a palavra do Senhor, é isso que nos disse Abacuque. Então, as pessoas serão divididas em dois grupos. Um grupo daqueles que servem a Deus e um grupo daqueles que não servem a Deus. Reunidos através de um sistema global, que é uma nova ordem mundial imposta, em que a autoridade da igreja volta a ser tão intensa e significativa como o foi no passado, até 1798. A igreja comandando os governos mundiais. Isso é o que deverá ocorrer. Bom, para entendermos então qual é a base desse sinal, é importante nós compreendermos o que a igreja faz, de acordo com esses textos de Apocalipse 13. A igreja blasfema contra a lei de Deus e modifica essa lei. Se coloca no trono de Deus, imaginando-se Deus, e entende que tem autonomia para alterar a própria palavra de Deus. E como se não bastasse alterar partes da Bíblia, ela altera inclusive as tábuas dos 10 mandamentos que foram escritas pelo dedo de Deus. Isso é blasfêmia. Isso é colocar-se no trono de Deus, que é prerrogativa apenas do próprio Deus. Substitui o ministério sacerdotal de Cristo. Cristo disse que todos os pecados deveriam ser confessados a Ele. Os nossos pedidos deveriam ser dirigidos ao Pai, em nome dEle. E durante a era medieval, a igreja altera essa ordem. Ela diz: não, os pecados devem ser confessados aos padres. Como? Se Cristo é o nosso único intercessor, o único que pode se colocar entre Deus e o homem, porque derramou o seu precioso sangue e nos concede vida e vitória, como substituir essa obra exclusiva de Cristo por homens tão pecadores quanto eu e você? Isso é uma afronta à lei e à ordem divina. E além disso, ela persegue e oprime os santos do Altíssimo, tantos quantos não estejam dispostos a se submeterem, podem pagar o preço com a própria vida. A Idade Média, durante a Idade Média,
mais de 50 milhões de vidas, essa é uma estimativa, foram tomadas de homens considerados hereges. Por que hereges? Porque eles discordavam da posição da igreja, queriam ser fiéis à Bíblia, mas não tinham esse direito e pagaram com a própria vida o preço da desobediência. É nesse sentido que o texto nos disse, o primeiro texto, que muitos que não estiverem dispostos a se submeterem a essa autoridade global, a esse poder mundial, terão que estar preparados e dispostos a permanecerem fiéis até a morte. Veja que afronta. Os homens e as mulheres do terceiro milênio, ao encontrarem a igreja que cada domingo celebra alegremente o mistério de onde lhe vem toda a sua vida, possam encontrar o próprio Cristo ressuscitado. A invenção do domingo é uma invenção humana, ou antes, é uma invenção diabólica, uma invenção que afronta a ordem direta de Deus. Isso é 16 de maio do ano passado, pouco menos de um ano. Papa pede respeito pelo descanso dominical. Bento XVI apelou hoje no Vaticano ao respeito pelo domingo como dia de descanso. Mas nós sabemos que domingo foi uma invenção lá do quarto século. Esse era o Dies Solis, o Sunday, o dia de adoração do sol, que acontecia entre as comunidades romanas, pagãs. Como é que nós poderíamos adorar o Deus do céu, o Deus verdadeiro, num dia em que eram celebrados cultos a divindades pagãs? Mervyn Maxwell, grande teólogo americano, ele diz: a Igreja Católica não instrui as pessoas a cometerem adultério ou assassinato. O mandamento que ela pretende haver mudado é o quarto mandamento, aquele que diz respeito ao sábado bíblico. Por que o sábado? Porque esse grande enfrentamento a esse dia de Deus, nós precisamos entender isso, para entender essa questão do sinal, o sinal estereótipo que mostra para o mundo inteiro a quem nós nos submetemos. Veja, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Por que é que nós adoramos no sábado? Porque ele é um símbolo da criação. Aqueles que adoram no domingo, por que o fazem? Antes do domingo, o que é que foi criado? Nada. Quem adora no sábado, adora o Criador. Quem adora no domingo, adora o não Criador. E Deus realiza 3 coisas no sábado. Se você pega a semana da criação, você perceberá que nos primeiros 3 dias, Deus foi criando os ambientes. No primeiro dia ele cria o espaço sideral. E então no quarto dia ele cria os luminares para preencher o espaço. Nos primeiros 3 dias, portanto, ele cria o espaço e nos outros 3 dias ele preenche o espaço. Só que quando chega o 7º dia, Deus cria o sábado. E com o que é que Deus preenche o sábado? Deus preenche o sábado com uma tríplice coroa: o descanso, a bênção e a santidade. Veja quais são as palavras no hebraico que estão traduzidas ali. O que era o descanso? É o momento em que Deus para. Deus tinha necessidade de parar para descansar? Não tinha. Deus não se cansa, diz a Bíblia. Mas a palavra que é traduzida por descanso também serve para dizer que Deus para. Deus para das suas atividades e estabelece dentro das horas sagradas desse dia um tempo de encontro e de celebração da vida.
Veja o que é a bênção. Diz a Bíblia que a palavra abençoou vem do hebraico barak, que significa que ele bendisse, que ele louvou, glorificou. Vida plena e abundante. Isso é conceito de bênção. O sábado é dia de vida plena e abundante de glorificação a Deus. Nós podemos buscar a Deus em outros dias, mas o que Deus havia estabelecido era um oásis no tempo, para pararmos as nossas atividades e virmos à casa do Senhor, para gozarmos vida plena e abundante nesse dia. Nenhum outro dia pode substituir essa bênção. Há pessoas que dizem, bom, eu guardo qualquer dia. Não é isso que Deus determinou. Deus disse que esse dia era o dia do encontro eterno da família humana com Ele. E é nesse sentido que esse sinal externo da obediência e da devoção a Deus não pode ser quebrado. Certamente, aqui se justifica com essa compreensão, esse enfrentamento do anjo das trevas em relação a esse dia de Deus. Porque todos aqueles que não experimentam a bênção da adoração nesse dia, da bênção nesse dia, do descanso nesse dia, da santificação desse dia, que é um momento separado. O sábado não é como os outros dias. Diz a Bíblia que Kadash, ele foi consagrado, ele foi colocado à parte. O sábado é um momento da celebração do encontro. Todas as pessoas no mundo foram convocadas. Esse mandamento não é um mandamento para os judeus, como alguns querem afirmar. O judaísmo surgiria 2000 anos depois que Adão e Eva saíram do Éden. Mas o sábado foi estabelecido no Éden. E Cristo mais tarde confirmaria isso, quando ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O homem não deveria ser escravo de regras, mas ao ser feito por causa do homem, o sábado era a única alternativa de Deus para estabelecer um encontro semanal com os seres caídos. É por isso que nesse dia nós somos abençoados e renovados, nesse encontro. Por essa razão é que Lúcifer é tão indignado em relação a essas horas sagradas, porque esse é um tempo de experimentarmos poder, livramento das trevas, termos a mente iluminada pelo Espírito de Deus. Isso é o sábado, e é por essa razão que esse dia tem sido combatido. Veja, o mandamento dizia, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias você deve fazer tudo, mas o sábado, você não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. O que é que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo que no sábado não há maiores e menores, não há patrões e empregados. O sábado é o tempo em que, unidos na celebração da fé, na celebração do louvor a Deus, nós experimentamos o antegozo das coisas celestiais. Lá no céu nós não seremos diferentes, não seremos empregados, escravos, servos uns dos outros. Seremos iguais no reino de Deus. O sábado é, portanto, esse dia de celebração conjunta, em que não há diferenças, não há maiores e menores. Dentro do ciclo semanal, Deus nos chama para celebrarmos o louvor e a adoração nesse dia, para que os nossos olhos se abram na perspectiva do infinito, daquilo que haveremos de gozar ainda. Percebe a grandeza do sábado? Quanto simbolismo Deus inseria nessa revelação. Por essa razão, Carlyle Hines escreve isso. Foi o dia que foi abençoado e tornado santo, e dessa forma é o dia que se torna o sábado. Como é que Deus preenche o 7º dia? Com o sábado.
O sétimo dia da criação é preenchido com o sábado, com o descanso, com a santidade, com a bênção. É isso que a Bíblia diz. O dia que Deus abençoou jamais pode ser separado do sábado. O sábado jamais pode ser separado do dia que Deus abençoou. O sétimo dia é o sábado e o sábado é o sétimo dia. Não pode ser o domingo. Não pode ser a sexta-feira como querem os muçulmanos. O dia de adoração. É o sábado. Porque esse foi o dia que Deus estabeleceu. De forma universal e para todos os homens. Ellen White, escrevendo no Grande Conflito, ela diz: tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição de domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. A sagacidade e a astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado, e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Queridos, quando é que essas palavras foram escritas? Na segunda metade do século XIX. Aquele é um tempo em que a igreja ainda estava violentamente ferida, perdendo espaço, perdendo poder. Era quase impossível de se imaginar que no futuro a igreja voltaria a caminhar nos píncaros da glória. Mas ainda assim, através de Ellen White, nós temos essa revelação. Um outro texto. Poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando reestabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Isso mais se parece com o texto de Malak Martin, que é nosso contemporâneo de 10, 20 anos atrás, dizendo que a igreja se propõe a reestabelecer o seu poder que um dia foi perdido. A Bíblia é clara, nos diz que nós estamos vivendo esses momentos na história. Eles se cumprem diante dos nossos olhos. Muitos daqueles que vieram antes de nós, crentes no Senhor, esperaram ter o privilégio de viver os momentos que nós estamos vivendo. Esse impacto da história nos nossos dias. O cumprimento profético se desdobrando diante da nossa vista. Mervyn Moore discute um pouco a respeito do crescimento da igreja. Ele diz assim: nos últimos 150 anos, o número de membros da igreja adventista cresceu de cerca de 3.000, em 1863, para mais de 16 milhões de adventistas em 2009. Os batistas do sétimo dia, que eram muitas vezes mais numerosos que os adventistas em meados do século XIX, têm hoje um total de cerca de 50 mil membros. E ele diz assim: eu creio que uma das razões é que nós colocamos o sábado num contexto escatológico. Ou seja, os adventistas colocam o sábado como um símbolo profético, não apenas o momento de adoração de Deus, mas também, especialmente, o momento de adoração e de louvor. E nós projetamos esse momento para o futuro, e colocamos o sábado dentro do cumprimento profético. Então esse sinal externo, daqueles que permanecem leais a Deus, e o anjo diz isso, pelo menos em 2 textos na Bíblia, em Apocalipse 14, verso 12, e Apocalipse 12, verso 17, que aqueles que passam ilesos nesse mundo, aos sinais da besta, na mão e na mente, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e são testemunhas de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estão dispostos a colocarem a palavra de Deus acima de ordens humanas. Esse é o símbolo. Assim serão diferenciados no momento final aqueles que guardam os mandamentos de Deus.
E veja, ele fala aqui de colocarmos o sábado do ponto de vista escatológico. Será que não é exatamente isso que Isaías está dizendo? Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Ou seja, no momento final, quando ele está prestes a surgir para realizar o seu juízo, a minha justiça, prestes a manifestar-se, quando ele está chegando no momento final para trazer juízo sobre a terra, olha como é que Isaías conclui o verso: bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e que guarda a sua mão de cometer algum mal. Esse é um chamado na história para um grupo de pessoas que esteja disposta a colocar a lei de Deus, a obediência ao Senhor, em primeiro lugar. Por outro lado, o que a igreja dirá nesse momento final? Catecismo da igreja: nós observamos o domingo em lugar do sábado, porque a igreja católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Com a autoridade de quem? Os mandamentos da igreja, o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Esse é um texto da Eclésia, que é o site da igreja. Vaticano: Papa pede respeito pelo descanso dominical. Mas a Bíblia nos ensina os ritos. A circuncisão era apenas um rito. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Isso é o que diz Paulo à igreja de Corinto. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O que esse texto está nos dizendo é que a obediência aos princípios eternos do amor, porque a lei é simbolizada numa palavra: amor. Amor supremo a Deus e amor ao próximo. Isso é o que preceitua a lei. O texto está nos dizendo que ritos de igreja nada representam, mas a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus é tudo. Significa que os filhos que obedecem a essa disposição do Pai, a essa orientação do Pai Celeste, podem permanecer seguros dentro dos muros da casa de Deus. Obediência. Aquele que ama Jesus Cristo disse, Evangelho de João no capítulo 15, no verso 10. Aquele que ama guarda os mandamentos. Ah, mas nós não temos capacidade. É verdade, nós não temos, não podemos. Mas quando estamos nele, nós somos mais do que vencedores. E é Ele quem nos capacita, é Ele que nos habilita. É Ele quem nos transforma. Então nós precisamos, antes de mais nada, lá no centro da nossa compreensão, do nosso entendimento, colocarmos a certeza, a crença inamovível, de que o nosso Senhor é a autoridade suprema no universo. Veja só o que diz a Bíblia. Nesse tempo, nesse momento final da história, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Jesus, falando isso, depois registrado por Marcos, diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Há uma batalha diante de nós, não se iluda. Temos vivido em tempos de paz e de prosperidade. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos preparar para esses momentos finais. É nesse sentido, certamente, que no mesmo contexto dessa revelação, no Evangelho de Mateus, nós lemos a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. 5 que durante o momento de preparo buscaram o conhecimento de Deus, buscaram o relacionamento com o Altíssimo. Em outras palavras, armazenaram azeite para suas lâmpadas. Quando chegou o grito, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Elas estavam preparadas. As loucas
não tinham nas suas lamparinas azeite suficiente para as horas probantes que elas estavam por enfrentar. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Fomos advertidos. Quantas vezes advertidos pelo Senhor, para estarmos unidos como povo de Deus, dando, através das nossas trombetas, o sonido certo, dizendo que Ele vem com poder para resgatar seres humanos nesse planeta. Deus tem providenciado um grande resgate. Finalmente, aqui está a sabedoria, diz Cristo. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem, ora esse número é 666. Está vendo essa coroa? Se a gente ampliar bem a imagem, você vai perceber que essa coroa tem 3 dizeres: Vigaribus Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Uma outra coisa que é interessante nós notarmos é que a língua oficial do Vaticano é o latim. E quando nós usamos essas letras e fazemos esse cálculo, nós chegamos exatamente a esse número, 666. Usando a língua oficial do próprio Estado do Vaticano. Vigaribus Filii Dei. Você já deve ter estudado isso. O V significa 5, o I significa 1, o C significa 100. E há algumas letras que não têm nenhuma valoração na contagem dos algarismos romanos. Mas, colocando valores a essas letras, nós chegamos exatamente à conta de 666. Se você entrar na internet, você verá essa valoração de diversas maneiras. Salmos, o texto diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Queridos, esse é o tempo de buscarmos a Deus, esperando libertação. Essa sexta cena, mostrando-nos que a besta que surgiu da terra, ela coloca diante dos nossos olhos as cenas dos nossos dias e daqui para o futuro. Essa é uma parte da profecia que ainda não se cumpriu. E então Deus para com a revelação, sabendo que sofreríamos, sabendo que estávamos por enfrentar, Ele então quer nos infundir esperança. E Ele faz isso de 2 maneiras. Eu quero ver apenas a primeira agora em 2 minutos com vocês. Ele nos fala de uma grande multidão sobre o mar de vidro. São os 5 versos de Apocalipse 14. João para, veja, ele está vendo um momento de grande destruição, um momento de grande angústia. 2 grupos de pessoas sendo formadas no planeta, cada qual seguindo o seu general. E aqueles que seguem Jesus Cristo, olha só o que João vê em relação a eles. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Jesus Cristo com a bandeira à frente, os seus seguidores o seguem. Com ele, 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Percebem qual é o símbolo? Como é que eles são selados? O sábado representa selo. De todos os mandamentos dentre os 10, é o único que fala de território, de ocupação de uma região. É aquele que fala a respeito de quem é o autor da lei, aquele que é o comandante do universo. É nesse sentido que aqueles que obedecem os mandamentos de Deus têm na fronte o nome do Filho e o nome do Pai. Quem imprime esse nome? O Consolador, o Espírito de Deus. Não foi isso que Cristo prometeu? Ele disse: eu vou, mas vocês não ficarão sós. Então o Espírito que não aparece com o nome ali, é porque é Ele quem realiza a tarefa de colocar na nossa fronte o nome do Pai e do Filho. Versos 2 e 3. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas,
como a voz de um grande trovão. Também também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Alguns autores dizem que os 144 mil não se distinguem da grande multidão. É apenas um grupo. E essa quantidade definida de 144 mil pessoas é porque isso representa um quadrado perfeito. 12 vezes 12, 12 apóstolos vezes 12 tribos, 144. E 1000, um número que representa uma totalidade enorme de seres. E todos esses são aqueles que aprendem. Veja só uma identificação seguinte que acaba dando margem para que esses teólogos pensem assim. São estes os que não se macularam com mulheres. Apocalipse 17 nos diz quem é a mulher. Vestida de escarlata, que cavalga a besta. E as suas filhas. Dezenas de confissões de fé que se submetem à autoridade de homens ao invés de se submeterem à autoridade de Deus. Esses homens são castos. Eles se afastaram desses ensinamentos errôneos. Podem em algum momento até ter frequentado, mas eram no íntimo da alma homens fiéis e honestos, em busca da verdade. E quando nós lemos Apocalipse 18:4, o convite de Deus, que todos saíssem de Babilônia, esses homens vêm e também são selados com o nome do Pai e do Filho. São puros. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Ou seja, não é um grupo especial, são todos os que foram redimidos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Isso é o que acontece a todos os seres humanos que se submetem a Deus. Não é isso que ele disse? Nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Os nossos pecados não podem ser vistos, porque Ele os lançou na profundeza dos mares. E Ele diz, dos seus pecados eu não me lembro, porque eles foram varridos para sempre. O preço foi pago. Todos aqueles que estarão um dia lá no céu, diante do mar de vidro, cantando o cântico do seu triunfo, da sua vitória, transformados, lavados. Não é que eles não tenham erros, mas o fato de terem sido lavados por Cristo, eles foram declarados inocentes, inculpáveis diante do universo inteiro. Esse é o convite de Deus para você. Certamente por essa razão é que o Senhor antecipou em sua palavra cada detalhe que nós enfrentaríamos até o momento final. Foi colocando anúncios em placas de madeira para que aquele que passa correndo possa ler. Jamais poderemos dizer que não fomos avisados. Mas porque Ele nos avisou, porque Ele nos amou, porque Ele nos quer no seu reino de glória e de graça, é que nós nos submetemos à autoridade do Senhor. Deus abençoe a sua vida.